Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é um programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema muito legal, como todos, né? Eu acho todos legais, senão eu não colocaria no ar aqui. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante mesmo, que são as justiças. Sim, plural, justiças, né? Por quê? Existe a justiça terrena, essa que nós estamos todo dia de olho para não entrar nela, né? Para não estarmos sujeitos a fazer uso dela, necessitar dela. E tem a tal da justiça divina, que a gente não sabe o que é, mas a gente vive se borrando, né? Falando assim para jocoso, né? Vive se borrando porque, né, enchem a gente de medos, né? Ah, se você não fizer isso quando você for para lá, do lado de lá é assim, se você não se ferra aqui, vai se ferrar lá, e você só vive assim hoje aqui porque você aprontou e voltou com karma, com não sei o quê. Então, hoje vamos procurar dar uma luz sobre o tema, sem nunca, claro, a gente sempre reitera que não sabemos de absolutamente nada. Eu e meus entrevistados e eu somos pessoas normais que têm os seus conceitos, têm as suas concepções, e que a gente troca ideias aqui e faz com que, com isso, as pessoas também comecem a pensar e trocar ideias, contestar, conversar com outros. Você viu o que ele falou e tal? Então é isso. O objetivo é esse. Então, hoje o tema é justiça humana e justiça divina. Papo legal, né? Para isso eu trago, querido amigo e irmão, René Monterrey para falar sobre isso. E aí, René, tudo bem? Tudo bem, tudo em ordem. Gostei do início já, né? Sabemos, só sei que nada sei, né? É importante a gente ver isso, que tudo, absolutamente tudo que se diz a respeito, seja lá do que for, é especulação. Não tenha dúvida, não tenha É dúvida. especulação, né? Porque mesmo que uma pessoa fala assim, não, porque eu tive um experimento, eu fui e vi, etc. O experimento é seu, a impressão é sua, a sensação é sua, né? Você pode no máximo compartilhar, mas aquilo não significa que seja uma verdade, né? Então a coisa já começa por aí, né? Todo tipo de percepção, ela é individual. Então a gente precisa saber separar as coisas, né? Caso contrário, a gente fica preso num conceito. Ah, fulano disse isso porque ele foi lá, ele viu. Não, ele foi lá, ele viu. Quem que viu? Já começa aí. A mente, os olhos, é a mente, são os sentidos. Quem que viu isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa... Não tenha dúvida, a gente tem, criando definições, né? Que, na verdade, elas não são lá tão, assim, absolutas, né? essas manias, né? Falar, eu sei disso, eu sei disso. No meu caso, por exemplo, e quando eu falo eu sei disso, imediatamente eu falo não sei de nada, mas É, é força de expressão. E quando você diz eu sei disso, você dá a impressão de ser metido, de como que você é, sabe disso, né? Então, mas a gente tem tanta força de expressão, na verdade, realmente a gente não sabe de absolutamente nada. E quem fala, quem sabe, não fala que sabe, né? Ele é. simplesmente fica na dele. Então é isso, escuta. Vamos começar pela justiça terrena, né? Antes a gente dividir. Me veio hoje à mente logo cedo, antes da gente estar aqui conversando, sobre o Código de Hammurabi, né? Que foi na antiga Babilônia, Mesopotâmia, que foi, na verdade, foi o primeiro tratado jurídico que se tem notícia, né? O Hammurabi, que era o imperador lá, sei lá, o rei, instituiu determinadas leis e a partir daquilo lá, até os próprios advogados sabem isso, aprendem isso aí no direito, né? Toda essa história de como começou o direito e tudo. Então, a partir daí, começaram a se manipular, fazer, conceber as leis terrenas. E que hoje estão aí, você sabe, o direito humano, vamos chamar de direito humano. E tem a questão divina, que eu nem vou falar nada aqui agora, porque eu não tenho o menor embasamento de falar em nenhum tipo de direito de outra coisa que eu sequer conheça aqui. Como é que eu posso querer saber de outro lugar, né? Então, eu não sei por onde você quer começar. Como é que a gente pode fazer, tentar
mostrar o que é, ou diferenciar, né? Fazer as pessoas pensarem, fazer as Isso, pessoas podem ficar bravas com a gente, assim, os caras ficam falando assim, ficam instigando, mas é para instigar mesmo, para instigar a pensar, pô. Não aceite as coisas como simplesmente te passa, né? Você tem eu dou uma maçã pro Renê e digo que, pô, mas, Renê, você comeu uva, isso aqui é uva. Como que é uva, caramba? Não, e fica tentando enfiar na pessoa que é uva. Pô, então, isso aqui, pensar, pensar, pensar. Aquelas piadinhas de internet, né? Você já viu o cara que entra na sala? Você deve ter assistido, né? E o professor combina com os demais falar que isso. aquela. Aquela é demais, né? É exatamente isso que acontece, né? Então vai. Pega, Exatamente pega o isso. bonde e vai embora. Então, eu vou começar do princípio, né? No princípio era o verbo, tá? Vou começar. O princípio é a nossa infância. O que acaba acontecendo? Então, é o seguinte: acho que talvez essas novas gerações ainda não seja mais dessa maneira, mas o que acabava acontecendo, né? A gente ia lá, a gente estava fazendo uma arte, de repente a gente caía e se machucava, e aí então a mãe já dizia assim: tá vendo? Papai do céu te castigou, porque onde já se viu você foi fazer tal coisa, ele estava te olhando e ele te castigou. Pronto. Então já começa por aí, né? Então a gente começa a criar na nossa cabeça a fantasia, né? A mãe não está vendo, mas papai do céu está vendo. Ele está vendo, ele tá olhando tudo para contar para a mãe da gente depois, né? A gente vai criar, é muito engraçado isso, né? A gente vai criar uma relação entre pai, mãe e Deus por conta disso. Tá, a mãe falou, você não fez, então Deus vai lá e te castiga. Né? O pai falou, você não fez, Deus vai lá e te castiga. A gente acaba crescendo acreditando nisso. Então, para nós, Deus ele passa a ser assim aquela coisa que está o tempo todo, né? Aí o conceito de justiça, né? Quando a gente fala de castigo, né? Aquele que está o tempo todo bisbilhotando a gente, ele não tem absolutamente nada do que fazer, Isso. além de ficar bisbilhotando a gente, e a gente Isso. está lá sujeito aos caprichos dele, sabe? Porque se você não fizer aquilo que a mãe mandou, ele vai te castigar. Então, o que acaba acontecendo? A gente vai criar essa relação entre Deus, justiça, pai e mãe, como sendo alguma coisa, então, que de repente, poxa, se eu. Peraí, se eu for legal com a minha mãe, se eu passo uma cantada nela, se eu peço para ela, então, de repente, aí ela deixa, se eu não peço, ela não deixa, sabe? Assim, a gente vai começar a criar uma relação com Deus de que a gente, de uma certa maneira, a gente tem um certo controle sobre ele. Se eu faço alguma coisa para agradar a Deus, etc., tal, então eu acabo ficando com certo bônus, né, em relação a alguma coisa, que depois aquilo vai aliviar para o meu lado. Né? Até eu rezo Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, né? Ato de contrição e etc. Sim. Né? E aí pagou, já resolvi a questão, sabe? Estou pronto para me confessar na semana seguinte, né? E até lá eu tenho, eu tenho um espaço aí para poder errar de novo, né? É muito louco isso, é meio absurdo, tá? Mas a gente está falando assim, quando você pega uma criança de 2, 3 anos, etc., ela vai começar a formular esse tipo de padrão na cabeça dela. Tá? De que ela tem, então, de uma certa maneira, se ela tiver o jeitinho, né, perante Deus, então que ela vai, de uma certa maneira, as coisas vão aliviar para o lado dela. Tá? Né? É bem todo mundo, tá bom? Aí entra num grupo religioso, entra num colégio iniciático, etc., etc., e o que acaba acontecendo, a gente começa a achar que a gente tem certos poderes, sabe? Então eu vou rezar isso daqui, Deus vai me ouvir e vai mudar o rumo das coisas. Então eu vou fazer aquilo e vai modificar. Sabe, assim, a gente começa a achar, aquela criança, é sempre aquela criança tentando seduzir pai e mãe, para que o pai e mãe façam para nós aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. Perfeito. A gente cria um padrão de que quando alguma coisa que a gente gosta nos acontece, então é Deus que está do nosso lado.
Então, sempre que acontece algo que eu falo assim, olha, seria legal que acontecesse isso, aquilo acontece, é Deus que está do meu lado, é Deus que está me ouvindo, ou alguma coisa nesse sentido. Entrar no futebol, eu fico louco no futebol. Coisas absurdas, sabe? Do tipo assim. Eu acho interessante, por exemplo, né? Eu acho interessante, por exemplo, você tem uma corrente de oração, por exemplo, tá? Para uma pessoa que está doente, tá? Ela está doente em fase terminal, tá bom? Então, o que eu posso pedir? O que eu posso pedir? Eu posso pedir o quê? Se aquela pessoa for merecedora, que o sofrimento dela seja aliviado. Mas eu não posso impedir o sofrimento, eu não posso impedir a morte, eu não vou fazer corrente. Já uma época aí andaram fazendo corrente aí, né? E para uma mãe espiritual, pedindo que não fosse embora, que não fosse embora, sabe assim? Sabe? Então, o que acaba acontecendo, né? Não existe isso. Não existe, sabe? A lei, agora a gente vai falando de lei divina, né? A lei divina, você nasce, você cresce, você fica velho e você morre. Aí você vai passar por doenças, você vai passar por provas, vai passar por todo esse tipo de coisas. Tá, isso daí é lei da natureza, não é nem, né? A natureza ela tem as leis dela, ninguém, absolutamente ninguém vai passar por cima disso. Né, absolutamente ninguém. Por mais que a gente seja um iniciado, seja um revelador, alguma coisa assim, a gente não está fora da ação do tempo e da ação das coisas. Sabe? Então, isso já é o fato. Quando a gente fala de lei divina, a gente está falando assim, a lei divina é alguma coisa imutável. Ela é imutável, ela simplesmente é. A gente não tem poder absoluto ou poder nenhum de transgredir, seja lá o que for, ou de pedir para dar o jeitinho, de pedir para que a coisa seja mais legal ou mais branda e etc., para alguma coisa que é. Sabe, você joga uma pedra para cima, ela cai. Não tem nada que impeça isso de acontecer. Você falou aqui, mas essa questão é importante isso para a gente já começar a esclarecer daqui. Lei divina. Qual é a lei? Que troço é esse? Quem determinou? De onde está? Porque essas coisas que você falou antes, a doença, todo esse problema, são coisas táteis, são coisas que a gente vê, convive com isso. Você falou muito bem. Né? Então, isso eu vou acreditar, porque eu estou vendo aqui, eu passo por isso, você passa por isso, todo mundo. E essa questão dessas leis divinas, lei divina e justiça divina, qual é o embasamento disso? De onde se tirou isso, Renê? Exatamente, né? Exatamente, né, Grego? Aí o que a gente percebe é sempre aquela coisa baseada no pai, na mãe, etc. Aí vão surgir os grupos, vão dizer assim, fulano é Deus, tá? Fulano é Deus, então, se você não ouvir aquilo que o fulano, não obedecer direitinho aquilo que o fulano te falou, você vai ser expulso da evolução, você vai ser castigado, porque onde já se viu, né? Eles vão criando códigos assim para aprisionar a gente dentro de grupos, dentro de padrões, etc. Né? Para quê? Para que a gente se sinta culpado. Isso é questão da era de peixes, da era da igreja, sabe? É sempre pela culpa, é sempre pelo medo, é sempre, né? Sempre ligado a alguma coisa nesse sentido. Agora antigamente, então, quando o espiritismo não era lá muito aceito, né? Então a gente ia para o inferno, né? A gente era uma vida só para errar ou acertar e uma eternidade para ficar pagando pelos nossos erros e acertos, né? Ou no céu ou no inferno, né? Então o que acaba acontecendo? Depois com o espiritismo eles já vão te falar a respeito, você fica do outro lado, fica no umbral, etc. Sabe? Então, sempre, né? Sempre tem um castigo, tá? O que acontece? Eu não vou dizer assim que não existe um castigo, entre aspas, tá? Mas o que é a lei divina? A lei divina é o próprio karma, ação e reação. Isso, Sabe? isso. É ação e reação. Então, você não tem como fazer uma ação e não sofrer a reação daquilo. Tá? Então, isso é inevitável.
Não tem, então não é Deus que está regulando, que está te vigiando, alguma coisa nesse sentido, né? Mas é o próprio processo da manifestação cósmica, ele vai falar a respeito disso. Ele vai falar das coisas, elas são perenes, embora a gente imagine que um sistema solar, etc., ele tem ele é eterno, porque ele tem uma infinidade de milhões de anos, etc., um dia ele vai entrar num buraco negro e ele vai deixar de existir. Né? Tudo é finito, nada é para sempre. Né? Então, isso tudo, é claro, vai ter, por exemplo, uma formiga, sei lá, uma formiga vive, acho que é uma mosca vive 24 horas, então, durante aquelas 24 horas, ela vai viver a vida inteira, né, dela. Ou seja, nós somos imortais perante uma mosca. Não, um cachorro vive 14, 15 anos, a gente vive 80. Nossa, perante o cachorro nós somos assim fantásticos, né? Em termos de imortalidade, né? Mas mesmo assim, né? Tudo depende da referência de cada um. Então, o que acaba acontecendo, né? Então a gente volta para essa questão. Existe uma lei divina, imutável. É muito interessante a gente perceber que ela é igual para todos. Igual para todos, sabe? Não tem aquela pessoa que burla essa lei, é impossível dela ser burlada, tá? Mas então a gente vai fazer vai ter as nossas atitudes e a gente vai colher as consequências dela. Essa lei divina, essa lei acima que você falou, você deu como existente. Você está afirmando que existe. Onde a gente pode buscar um fundamento, vamos dizer, ou então ligar a nossa antena para realmente saber que, fora a lei de causa e efeito, a não ser que seja tudo um grupo só, né? Ação e reação. Como a gente sabe que essa lei, essas leis cósmicas, elas realmente existem, não é fruto da nossa mente, nossa criação também, em função essa lei que eu estou falando, né? Ela é para a gente, basta você observar, né? O que ela acontece, né? Agora a gente não é muito engraçado, assim, a gente sempre faz uma associação de lei com algum tipo de código. É o código dos 10 mandamentos, etc. Sim. Sabe? A gente sempre precisa associar com código escrito, que vai estar determinado de tal maneira, etc. E ela não é desse jeito. É isso que é complicado para a gente entender, né? Ela não acontece desse jeito, ela não é linear como a gente imagina também. Tá? A gente dentro dessa história, assim, Papai do Céu vai te castigar, etc., a gente imagina ela como sendo uma coisa linear e como sendo uma coisa sequencial. Então, por exemplo, eu vou, nessa vida daqui, eu brigo com fulano, eu faço qualquer coisa assim, na vida seguinte, né, logo imediatamente na vida seguinte, eu vou sofrer as consequências de tudo aquilo. Sabe, a gente cria essa ação, né? Então, que existe uma sequência, a vida seguinte, a consequência dessa, etc. e tal, né? Agora, o que acaba acontecendo? Não é assim que a coisa acontece. Tá? Não é assim por quê? Porque a gente precisa de uma série de condições para que aquele karma que a gente gerou, ou etc., ele seja resgatado. Por exemplo, um exemplo óbvio, tá? Óbvio, não vamos ficar filosofando, tá? Um exemplo óbvio. Então, eu vou viver 80 anos e aquela pessoa lá com quem eu tive algum tipo de problema vive 40. Tá? O que acontece para a gente resgatar? Para a gente resgatar, é necessário que haja condições para que os dois tenham novamente o mesmo momento no planeta Terra, né? Onde a gente vai estar coexistindo, né? Dentro de uma mesma vivência e naquele momento de coexistir, então aquele momento é o momento do resgate, né? Então eu morro, depois eu fico tanto tempo para reencarnar, outra pessoa tem outro tempo, etc. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, isso é interessante, tá? Quando a gente vê assim a questão dos avatares,
Então, que um avatar ele precisa para que ele, por que demora tanto tempo um resgate kármico? Tá? Porque é preciso que aquelas almas todas envolvidas com aquela questão elas estejam encarnadas juntas. Então você fala assim, poxa, por que uma coisa que aconteceu na Atlântida vai repercutir no Cristo? Porque o que acontece no Cristo vai repercutir só na Revolução Francesa? Né? Por quê? Porque são um momento em que aquelas mesmas almas elas acabam se encontrando novamente. Enquanto isso não acontece, não existe o resgate kármico, seja de um trabalho, seja de uma missão, seja lá do que for. Né? Enquanto isso vão acontecendo várias vidas intermediárias, esses seres vão acontecendo, tendo seus processos naturais, até que a gente fala, é um momento cíclico, então que essas almas se encontram, e no momento que essas almas se encontram, a gente vai ter o resgate kármico. Então, não é sequencial. Tá? É uma coisa assim que eu faço numa vida hoje e aquilo fica, aquele aspecto ele vai depender realmente de que haja um reencontro daquelas almas, de que haja condições para que aquilo tudo aconteça, e aí sim esse resgate acontece. Tá? Por quê? Porque o tempo é uma realidade nossa aqui, né? A nossa de quarto sistema, de mundo manifestado, etc. Né? E no plano espiritual não existe essa questão do tempo como a gente imagina. Né? As coisas, elas existem, mas é engraçado, assim, por exemplo, quando a gente fala de um ser, de um avatar, por exemplo, né? A gente está falando de uma consciência do futuro manifestada no momento atual. Né? O termo divindade, né? Aquilo que há de vir. Não, é uma consciência do futuro que ela vai acontecer fora do tempo, né, exatamente para pegar e ativar ou movimentar a gente em direção àquele futuro, né, ou para despertar a semente daquele futuro dentro de nós, ou alguma coisa assim. Tá? Mas o tempo, então, não é alguma coisa que existe. Então, quando a gente vai falar de uma lei e a gente vai falar dessa questão, a gente fica esperando que ela seja alguma coisa, eu vou rezar hoje, vai acontecer amanhã, ou que eu faço nessa vida, na vida seguinte eu caí na danação eterna, ou alguma coisa assim, né? São conceitos errôneos que a gente traz, né? Ainda em função dessa historinha que parece boba, né? Do pai e da mãe falando assim, ó, papai do céu te castigou. Sabe? Então, a gente, em termos espirituais, nós somos muito infantis. Aí o que acaba acontecendo? Né? Aí, então vem o Manu falando de lei divina e lei humana, que acaba sendo a mesma coisa nesse momento. Eles precisam, lá na antiguidade, precisa guiar um povo todo. Sabe? Esse povo, então, ele precisa de regras para que ele possa ser guiado. Se não houver algum tipo de regra, esse povo é impossível de você guiar. Então, eles vão criar os mandamentos, ou os códigos, etc., baseado sempre naquela mesma coisa, na questão de prêmio e na questão de castigo. Tá? Então, eles vão, cada um à sua maneira, ao seu modo, vai acabar codificando isso, porque as pessoas elas precisam temer alguma coisa. Se a pessoa não temer alguma coisa, o que acaba acontecendo acaba ficando incontrolável. A questão, né? A sociedade ela fica incontrolável se você não tiver temores ou coisas desse Verdade, tipo, né? Aí você vai ter o papel da religião. O papel da religião ele é interessante que a gente vai falar de Constituição, a gente vai falar de leis como a gente conhece somente lá a partir da Revolução Francesa, né? Antes disso a gente vai ter aqueles senhores feudais, a igreja com aqueles senhores feudais dizendo, ó, eles são representantes de Deus na Terra, então aquela questão das castas, né? Então você deve obediência àquela casta porque ela representa a divindade, etc. Né? Então o mundo vai funcionar assim durante muito tempo, né? E agora depois o que acaba acontecendo? Aí vem a Revolução Francesa. Então, a gente vai ter a necessidade, a semelhança dos 10 mandamentos, etc., né? A gente vai ter necessidade de códigos, de constituição, de regras, para limitar o poder das pessoas, para que haja mais igualdade, para que haja mais justiça, para que haja coisas desse tipo. Né? Então, é necessário, sim, né? Essa coisa da lei ela é necessária, ela é um avanço, né?
Mas você percebe que tudo isso, né? E mesmo assim a gente cresce com aquela mesma ideia, assim, de que se a gente der e pior que no mundo humano dá, né? De que se a gente der um jeitinho, a gente vai conseguir burlar a lei, a gente vai conseguir reverter as coisas a nosso favor, ou a gente vai conseguir escapar, né? No mundo humano é possível, a gente sabe muito bem, né? Que a gente acaba agindo dessa maneira, né? Né? E assim, basta a gente ver o noticiário, né? As coisas que acontecem por aí, que a gente fica assim revoltado, né, com a injustiça das coisas, né? Sim. E aí exatamente no meio de tudo isso, né, a gente vê assim essas injustiças acontecendo, a gente vai nos comentários do vídeo, da notícia, e alguém está escrevendo assim, não, mas Deus há de intervir e Deus há de castigar essas pessoas, etc., né? Esperando que aquilo aconteça assim, por uma coisa meio mágica, tá? Assim, né? Não, Deus vai chegar, vai intervir, a coisa vai mudar. Ou então, assim, por exemplo, não, então vamos fazer uma corrente de amor, cercando tal pessoa, e aí então essa pessoa magicamente ela vai mudar. Ou vamos ler um salmo para alguma coisa, e esse salmo magicamente vai mudar essa situação. Não existe isso, sabe? Eu tenho uma história que eu acho muito engraçada, tá? Aqui a gente vai contando histórias, a gente vai se confessando aos poucos, né? É. Eu não acredito nessa história de simpatia, mas tem horas que a gente fala assim, bom, vai que dá certo, né? Tem Claro. um, tem um conto árabe do Nasruddin, que ele está jogando iogurte no lago para ver se o lago vira coalhada. E alguém fala para ele assim, mas você sabe que isso não dá certo? Ele fala, eu sei, mas vai que um dia dá, né? Né? Boa. Vai que um dia dá. Então, uma vez eu estava sendo importunado por uma série de pessoas, de situações, e eu peguei assim, eu vi que tinha uma simpatia, qual que era a simpatia? A simpatia, você escreve o nome da pessoa num papel e coloca no congelador, né? Porque aí aquela pessoa deixa de te importunar. Você não está prejudicando nada, mas ela deixa de te importunar, né? E aí, o que aconteceu? Eu tinha um primo, esse primo ele é icônico, tá? As soluções dele. Eu tinha um primo, então eu comentei isso com ele, né? Então o que que ele fez? Aí ele pegou os impostos que ele tinha da prefeitura atrasado, pegou e colocou tudo no congelador, que era para a prefeitura não cobrar mais ele. Claro, ué. Por que não? Tá? Ele resolvia tudo assim, não é ilustrativo isso, né? Vai que dá Porque, certo. porque o que acaba acontecendo, né? A gente, com as questões, às vezes, espirituais, etc., a gente acaba agindo da mesma maneira, tá? Você tem um problema, né? Você tem um problema, uma questão que ela é objetiva, ela é racional, ela depende de conversas, ela depende das pessoas chegarem num acordo, etc. Essas pessoas não chegam num acordo por algum motivo, sabe? Então, a gente vai ficar rezando para essas pessoas entrarem num acordo, sabe? Para resolver um problema. Quando, na verdade, né, o que implica, não, existe um bom senso. Eu não vou pegar e pôr o Lula e o Bolsonaro e ficar rezando para eles entrarem num acordo, que isso nunca vai acontecer, né? Os dois se abraçarem e tal, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente acaba imaginando assim que magicamente a gente vai resolver problemas e rezando ou fazendo salmos e coisa desse tipo, ou colocando na geladeira, acaba sendo a mesma coisa, quando na verdade não, tem coisas que dependem de ação. Né? A gente já falou aqui no programa dos Salmos, né? Por exemplo, o Salmo não é abracadabra, pata de cabra, né? Mas é um negócio assim, que ele vai depender de uma postura, ele vai depender de uma atitude, ele vai depender da prática de uma virtude, etc. Né? Ele tem poder? Tem, mas ele vai depender daquela pessoa, né? Do desenvolvimento daquela pessoa que pronuncia o Salmo. Né? Então, é a mesma coisa. Não adianta eu fazer corrente de oração ou coisa desse tipo, pedindo para a pessoa não morrer, pedindo para alguma situação magicamente se resolver,
quando, na verdade, a gente precisa pegar, simplesmente colocar a cabeça na realidade e entender, olha, isso daqui basta resolver dessa maneira, na prática, sabe? Meu problema com a prefeitura, eu resolvo como? Eu tenho, arrumo dinheiro, vou lá e pago. Acabou. Sabe? Não tem nada que ficar resolvendo isso, né? E a gente realmente, né? A gente realmente, infelizmente, o mundo é cheio desse tipo de coisa. A gente achar que a gente vai fazer, a gente vai aprender alguma coisa e a gente só vai ter prosperidade na vida. A gente vai ficar feliz para sempre, vivendo só coisas boas na nossa vida, né? Porque a gente está focado no bem, etc. Sabe, é assim como se a gente tivesse acima dessa lei que determina, né? Que não, você tem que passar por dificuldades para aprender, você tem que passar, você tem que envelhecer, você tem que, sabe, como se nada disso existisse, Isso. né? E erroneamente não, tudo é mente, sabe assim, sim, é mente, mas é a mente divina, não é a nossa mente humana, ignorante, egoísta, que está sendo manipulada pelas nossas emoções e coisas desse tipo. Né? Ou seja, né, a gente pega, então, e tudo a gente acaba trazendo para essa nossa visão de mundo, essa visão infantil e distorcida, e acaba levando as coisas a sério dessa maneira. Tá bom? É importante que hajam leis, etc., né? Mas você vê que as leis humanas, elas são interessantes porque elas vão sendo revisadas, elas vão sendo mudadas, né? De uma certa maneira, né? Então, aquilo que era legal, né? Que era legal nos séculos atrás, agora a gente acha uma abominação, né? A lei pune, né? Um exemplo é a escravidão, né? Que era uma coisa natural, né? Até séculos atrás, né? Hoje a gente tem consciência que é uma abominação que naquela época as pessoas não tinham, né? Então elas achavam, aí elas vão ler o Velho Testamento, por exemplo, né? O Velho Nossa. Testamento é um horror. O Velho Testamento, sabe, é guerras, é que Deus mate os meus inimigos, Deus destrua os meus inimigos. Você lê aquilo lá, é terrível. Você fala assim, onde que está? Quem que é a justiça? A justiça é de quem é o queridinho de Deus, né? O É, queridinho de Deus tem o direito de invocar e o resto que se dane? Não, não é isso. Né? Não é isso, né? Então, mas o que acontece? O que acontece é que aquele condutor daquele povo, ele fez aquele povo acreditar daquela maneira, porque a partir do momento em que as pessoas acreditassem naquilo, era o modo como ele tinha de manter algum controle sobre aquelas pessoas. Né? Então, mas você vê que é engraçado, né? É a mesma questão da mãe, sabe assim? Para ela ter o controle do filho, ela vai ela vai fazer esse filho acreditar em alguma coisa, né? Esses líderes, eles vão acabar fazendo isso. Eu não estou dizendo que isso seja errado, sabe? Mas é uma ferramenta que eles têm. Você imagina um ser do futuro, um avatar, alguma coisa nesse sentido, se manifestando no meio de pessoas atrasadas e ignorantes como nós. Né? Então, ele vai ser obrigado a usar de mitos, de usar de parábolas, sabe? De insinuar algumas ameaças, talvez, sabe? Para quê, né? Para que a gente precisa temer alguma coisa, a gente precisa dessa questão da temeridade, né? Para que a gente realmente, no momento é interessante, porque no momento isso faz com que a gente recue, né? No outro momento, isso vai fazer com que a gente questione essas coisas, e a partir do momento que a gente questiona essas coisas, a gente começa a crescer. Né? Então, isso daí é interessante, né? Tem uma dupla finalidade, mas isso não significa, né, que a lei divina, ela seja exatamente a expressão daquilo que aquele ser ele está falando naquele momento para nós. Né? Aquilo que ele está falando naquele momento para nós é uma tradução que serve para aquele momento, mas não significa que aquilo ele está se referindo a uma coisa eterna, imutável. A gente não tem nem noção do que é algo eterno e imutável, Grego.
né? Porque tudo nesse plano é mutável, tudo é inconstante, tudo é incerto, né? E quando a gente fala da lei divina, que é essa coisa imutável, essa coisa eterna, essa coisa Aí é que que tá. sempre Aí é que sempre tá. sempre está valendo, e para nós é inconcebível isso. É inconcebível isso, sabe? A gente não tem essa noção e a gente não tem poder de interferir nisso também. Por mais que a gente estude, etc., a gente não tem esse poder de interferir nessa coisa eterna, imutável, porque a gente absolutamente não sabe o que é, a gente não tem acesso a isso. E essa que é a questão. Nós estão querendo nos levar, nos escravizam pela indução. Pela indução. Eles não interessa quem. Vamos generalizar, né? Isso, né? A religião é um grande condutor disso, dessa escravidão para o desconhecimento. Pode ficar sentido, mas é uma realidade. Nos induzem a uma coisa, né, que a gente não tem certeza o que é, nem, não tem certeza e nem como pode provar. Foi o que você disse. O Papai do Céu vai te ferrar, porque se você fizer isso, se você botar o dedo na tomada, já começa a te induzir ao medo. Eu já vivo com medo aqui no planeta, né? Vivo aqui com os problemas do cotidiano. Eu tenho que seguir leis, né? Tenho que fazer isso. Não posso andar de carro porque se eu passar a determinada velocidade, pau em mim. Se eu não fizer isso, se eu não pagar pensão, se eu não... Nossa, estou cheio de leis em cima da gente. Então nós sabemos as leis terrenas e a justiça que é terrena, que é aqui que eu quero entrar também, que é, olha, de justiça, muitas vezes a justiça é muito injusta, né? Que É muito. ela envolve advogado, ela envolve pessoas, ela envolve N coisas, N coisas. Será que esses critérios também são nesse mundo hipotético que nós estamos falando também, da justiça divina, né? Será que existem esses critérios? Será que eles erram? Será que a justiça divina também erra? Será que ela tem advogados lá para... Então, não tem, né? Então, tudo que é tipo assim, nós vivemos aqui, esse que é o grande conflito, Renê, que eu acho. Nós vivemos uma realidade. Se eu te der um tapa na cara, você vai sentir, pô, vai doer. Exatamente. Então é real, pode ser maia ou caramba, mas você sentiu. Então, nós vivemos num mundo real. Real. Pode ser maia, mas é real. Tudo aqui se experiencia. Então, eu não posso, eu não tenho a menor condição de tentar conceber alguma coisa que vive de promessa. Eu vivo de promessa a vida inteira, então, na esperança de que. Eu não quero entrar em promessa de religião nenhuma, na esperança de que tudo é melhor em outro lugar. Né? É. Aí a outra doutrina espírita diz que aí sim, você vai lá, volta, acerta com o senhor do karma. Não estou tirando sarro, não estou falando nada, não. Estou falando o que está escrito para todo mundo ler. Né? Você vai lá, ser analisado no seu livrinho ali, na sua coisa, está lá. Ô, Renê, que mancada, hein, rapaz? Você deixou fazer isso aqui, você não fechou direito a porteira, teu cachorro fugiu e saiu, foi atropelado. Você é culpado por isso. Agora você vai ter que nascer numa outra vida, vai ter que ser criador de cachorro, né? Cuidador de cachorro. Pô. Então, sabe, é esse grande conflito que a gente tem, o medo da justiça daqui, que se você não dá na linha, você vai preso, né? Preso, ou coisas piores. E se você for para o lado de lá, tem todas aquelas promessas também de purgatório, umbral, não sei mais o que, sofrimento, eu vou voltar aleijado, eu vou voltar amputado, eu vou voltar cego, eu vou voltar surdo, eu vou voltar... Putz, bicho, René, é para ficar louco, não é? Se você entrou no negócio, você vai pirar. Fala, se eu correr, o bicho me pega. Se eu ficar, o bicho come. Então, e aí? Isso, é. É o que acontece, né? É interessante isso, né? Porque aí, então, isso vai te aprisionando. Com certeza. Vai te aprisionando, né? Porque é muito louco, assim, você deixa de viver por medo de errar. Isso. Eu não estou falando nem dos grandes erros. É claro que matar alguém, a gente sabe o que é erro. Às vezes, mas nas pequenas coisas,
muitas vezes, então, as pessoas elas têm medo de tomar determinadas atitudes, porque, e se eu errar, o que vai acontecer comigo? Sabe? Tipo, por exemplo, eu não estou satisfeito com alguma coisa, eu não estou satisfeito com alguma coisa, então, sabe, eu queria me sair daqui, eu não estou satisfeito com o emprego, por exemplo, uma coisa bem, eu não estou satisfeito com o emprego e eu queria sair desse emprego e tentar uma outra coisa. Mas e se eu errar? Sabe? E se eu errar, né? Eu quero, ter uma pessoa que me incomoda, etc. Sabe? Eu preciso falar para ela, olha, desculpa, mas você está me incomodando, etc. Mas e se eu errar? Sabe? Eu vou criar um karma porque aquela pessoa vai ficar com raiva de mim, porque não sei o quê, não sei o que lá. Sabe assim, qualquer coisa nesse sentido, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu estou dando uns exemplos bem rasteiros, tá? Mas é que a gente acaba, por exemplo, volta para a questão pai e mãe, né? Não responde, né? E se eu responder para o meu pai e para a minha mãe, o que vai acontecer comigo, né? Ou se eu... Volta aí, a nossa educação do passado, que hoje não era assim, né? Eu responder para uma pessoa mais velha, simplesmente, né? O que vai acontecer comigo, né? São esses códigos, né? Então, a gente, às vezes, né, a gente acaba engolindo coisas assim, sabe? Segurando e etc, né? Achando... Não, a gente, é muito engraçado assim, porque o nosso medo é o medo do castigo. Verdade. Não é o medo de eu chegar e falar para a pessoa e pronto. Esse medo a gente gostaria, na verdade, de poder fazer. A gente acaba não fazendo pelo medo do castigo. Verdade. Né? Então, o que acaba acontecendo? Né? Isso daí eu acho que vai assim, aprisionando a pessoa. Sabe? O que falta? Né? A gente volta sempre para a mesma questão. Né? O que falta? É bom senso, falta esclarecimento, falta o pé na realidade, para a gente entender que a gente não tem poderes, sabe? Você falou de advogado, né? Aí você pega o Salve Rainha, né? Advogada nossa, junto ao trono de Deus, né? Ou você pega a ideia dos santos, né? Os santos, eles são os advogados, né? Onde você vai, né? Você vai fazer promessa para esse, para aquele, para o outro, etc, né? E eles vão lá dar um chaveco em Deus ou São Pedro, seja lá o que for, né? Isso. E vai resolver, vai dar um jeitinho naquela questão, né? Então, você percebe, né, que a gente está sempre vendo, é muito engraçado, assim, é uma coisa que a gente teme, né? A gente teme essa lei, essa justiça que se criou, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está sempre tentando burlar, está sempre tentando dar um jeitinho para a gente escapar dela, né? Claro, Então, natural. ou seja, né, a gente volta sempre para a mesma questão, né? A gente não tem ideia nenhuma do que seja alguma coisa eterna e imutável, né? Então, E igualitária ou alguma coisa assim, né? A gente não tem essa noção, porque o mundo não é desse jeito, a sociedade não é desse jeito, né? A gente já foi educado dentro de certas tendências, todo mundo, né? Então, o que acaba acontecendo, a gente vai ver o mundo com esses olhos, e a grande complicação é que a gente vai transferir para Deus, ou para o Avatar, ou seja lá para quem for, a gente vai acabar transferindo essas mesmas questões. Né? A gente espera o Avatar como quem espera um patriarca que chegue e fale assim, faça isso, faça aquilo, faça outro, etc. E se você não fizer aquilo que eu mandei, você vai se danar e vai se arrepender eternamente, né? esse é o grande conflito. Esse que é o grande... Eu, por exemplo, assim, eu já disse e repito, eu tenho um tremendo cagaço, a palavra certa para dizer aqui. Ah, Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho um cagaço se existir alguma coisa do lado de lá. E digo por sei. quê? Digo por quê, né? Porque, e aí? E aí, se eu, do lado de lá? Eu conheço a justiça da terra. E aí? Vai ter justiça divina? Eu vou estar lá em outra condição, mas eu não conheço aquela condição, Renê. Fora, É, fora esses blá 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 que dizem porque lá é assim, fulano é assim,
o paraíso é assim, todo mundo vestido de branquinho, todo mundo em campos, não sei o quê, tudo é luz. Não, porra, é isso mesmo que nos promete, pô. Aí eu vou lá, caí do lado de lá, putz, tem alguma coisa do lado de cá, morri. Putz, e agora, meu? E agora? Então já chego lá cheio de dúvidas, porque dizem que a gente vai para o outro lado exatamente igual como a gente é aqui. Né? Só deixa esse corpo físico e vai para lá. Putz, eu temo esse momento. Se existir. Eu gostaria particularmente, eu não quero ver ninguém, na verdade. Eu queria ter esse livre-arbítrio. Não quero. Quero ter o direito, como também não pedi para ser. Não pedi para estar aqui, pô. Ninguém me perguntou. Eu fui criado, pronto. Então eu tenho direito também, acho que tenho direito, né? Acho. Eu não quero continuar com a historinha, com a evolução, essas coisas todas. Então, o medo que eu sinto, essa preocupação que eu tenho certeza que milhões de pessoas têm os mesmos questionamentos. Só que eu consigo falar, consigo me expressar e pronto. Até alguém aparecer e me convencer, ou sei lá, eu puder sair numa jornada aqui, me desdobrar, ter uma experiência real, física, que eu possa comprovar, para depois a minha vida mudar. Porque do jeito que está aqui, vamos dizer, eu não tenho a menor ideia do que possa ser o lado de lá. Porque aí você vê, né? Você vê, por exemplo, né, hoje o espiritismo acabou moldando a versão cristã, né? Ela já deixou de ser aquele céu com aqueles anjos tocando harpa e aquele inferno, mas o espiritismo já deu uma revisada em tudo isso, né? Então tem aquelas colônias, tem aqueles mentores, tem aqueles estágios, etc. Né? Então, né, a gente tem uma visão espírita. Aí vem o muçulmano ele já vai ter uma outra visão. Claro. Do que é aquele outro lado, né? Então, aquelas virgens, né? Cada homem vai ter um monte de virgens a serviço deles, né? Eles só não se tocam que elas precisam continuar virgens, né? Então, a coisa não é como ele imagina, né? Que vai ser do outro lado. Aí você tem o budismo, que vai falar são 9 céus e etc, sabe? Então, mas qual desses é que é o... né? Então... existe uma coisa só para todo mundo, ou então isso é uma coisa relativa que vai depender da crença de cada pessoa? Aí é que está, que é isso? Eu vou para né? Então, cada pessoa eu falo da minha crença, e as pessoas que concordam com a minha crença vão concordar com a minha visão. Aí volta para aquilo que a gente falou no começo, né? Mas isso não significa que seja a realidade. Né? Então, aí é muito engraçado, né? A gente cria, né? A gente cria, é sempre baseado na nossa cultura, na nossa história, na nossa questão individual, onde a gente vai criar esse mundo, a gente vai criar essa justiça, a gente vai criar essa utopia daquilo que a gente acha que seja o bem, que seja a recompensa, e daquilo que a gente acha que seja o castigo também. Né? Mas, na verdade... Né? Na verdade, assim, é tudo questão. Eu falo assim, tudo mente, sim, é tudo mente, mas é no sentido a gente mentindo para a gente mesmo, né? Tudo mente, né? Então, ninguém fala a verdade. Então, né? Essa acaba sendo a questão, né, Grego? Porque assim a gente volta, né? A gente não tem noção, voltando nessa questão, né? De algo eterno, imutável e etc. Né? A gente está palpando. É que nem a alma, né? A gente imagina assim, a gente tem a nossa alma, né? Tem a alma do Eustáquio, tem a alma do René, quando a gente morre, não passam de almas, né? Que um dia serão dissolvidas, né? Por quê? Porque a gente, tudo é finito, né? Mas agora existe uma essência imortal, que é aquilo que vivifica o Eustáquio, aquilo que vivifica o René, etc. Essa essência, ela vai penetrando essas almas, né? vai vivendo essas experiências, vai sendo. Isso daí, para nós, é inatingível, né, Grego? Tudo que a gente vê com os olhos da nossa personalidade. Sim.
né? Então, existe uma realidade dentro de nós eterna, imutável, etc., mas que a gente não tem acesso. Exato, falou tudo agora. Não tem Né? A acesso. gente não tem acesso, porque a gente só teria acesso se a gente conseguisse dissolver a nossa personalidade. Né? Mas a gente não tem como, não tem como a gente dissolver a nossa personalidade para entrar em contato com aquilo, né? Então, essa que é a questão. Então, o que nós estamos fazendo aqui, caramba? Essa aí, pô, sabe? Não, nós somos divinos. Eu acredito nisso, Sim, porque sim. ateu, agnóstico, qualquer coisa, não interessa, qualquer título que se dê. Até os cientistas, que eles querem ciência, comprovação, eles se renderam, hoje, se renderam a que o que nós estamos aqui não é um acaso, não existe acaso. Alguma coisa, algo criou isso tudo. Algo criou isso tudo. Só não conseguem, a que você acabou de dizer, só não conseguem entender como e por quê, quem, o quê, sabe? E eu acho que É. nós não vamos chegar lá nunca. É inatingível, Grego, é Existe, inatingível, né? existe. Isso É, existe. é, Alguém criou, alguma coisa criou tudo isso aqui. Então, é é. essa que é a questão. É inatingível. Eu, quando vejo, por exemplo, né, quando eu vejo um mapa astral e vejo que aquela pessoa, ela é todo aquele céu do momento que ela nasceu, sabe? Aquilo compõe a alma dela e a alma dela corresponde àquela história que o céu está compondo, sabe? Isso daí, para mim, é um negócio, assim, eu falo que isso daí é como se fosse ajoelhar e rezar, tá? Porque, assim, é fantástico você perceber isso. Fantástico. Mas que inteligência é essa que coordena um universo todo, né, com um grãozinho de areia que somos nós, insignificantes, guardando aquele momento todo daquele céu, daqueles planetas? Cara, isso daí é inconcebível, é inconcebível, tá? Assim como é inconcebível a gente dizer assim, por exemplo, né, tem gente que acredita nisso, eu respeito, né? Mas assim é inconcebível a gente dizer assim que a gente morre e depois sou eu que eu vou escolher minha vida seguinte. Sabe, eu morri, agora eu vou escolher. Na próxima, então, nessa vida eu fiz uma coisa errada, na próxima eu vou escolher não sei o quê, eu vou escolher meu pai, eu vou escolher minha mãe, eu vou escolher, sabe, assim, não, a gente não tem escolha. Acredito que sim. Não existe escolha, não existe escolha, Você não sabe? A gente escolheu é nada, eu levado, não escolhi nada. Nós é, dois aqui não escolhemos nada, pô. não escolhemos nada, porque assim, cada um de nós, a gente volta, né? A gente é uma sequência de almas, que a gente tem uma história assim de zilhões de anos aí, onde a gente tem contatos, onde a gente tem passagens, onde a gente tem experiências com uma multidão inteira de Isso. pessoas. Né? Não é, então não é assim, oi, uma multidão de almas no final, né? Então não é assim, eu quero essa daqui, eu quero aquela, né? Ou então eu vou morrer, é muito engraçado, né? Eu vou morrer, vai estar meu pai, minha mãe, minha avó, todo mundo me esperando lá do outro lado, né? Funciona E vai me muito. abraçar e todo mundo vai bater palma, falar Isso. assim, bem-vindo, né? Não, né? Cada um tem o seu processo. Muitos já reencarnaram, A outros já estão lógica vivendo seria outra. essa. A lógica do hipotético seria essa, né? Não é? Essa que você falou É, tudo. Seria esse. eles já reencarnaram, eles estão vivendo outro momento, etc. Né? Ninguém vai ficar lá esperando o outro chegar para todo mundo ficar junto novamente. Né? A gente está sempre junto, tá? Né? Mas com outras personalidades, com outras características, etc. Né? Porque a gente faz parte de uma mesma, do mesmo O que você está aspecto, né? falando, a Né? semana, Mas a semana passada, você deve ter assistido, deve ter gostado muito, né? Tratamos sobre mônada, onde deu-se toda essa impressão dessa questão, deu-se uma visão legal. Então, nós estamos vindo numa sequência de conversas que parece que estão casando tudo. Aí nós chegamos nisso aqui, nessa mônada que você está querendo, está se referindo, e sei lá qual é. A gente volta para o todo, né? Para o um, mas precisa ter uma consciência para é, poder ter um entendimento disso. e não é a nossa personalidade não é essa consciência, Aí é que está. né? E isso a nossa personalidade é tendenciosa, ela é limitada,
né? Então, ela não é essa consciência. Tem uma casa do mapa astral, que é a casa 8, né? Que o pessoal fala que é a casa da morte, do inconsciente, etc., né? Eu considero ela como a casa da entrega, porque é onde eu me entrego para alguma coisa assim completamente desconhecida. Tá? Então, é a casa do sexo. O que é o sexo? O sexo de verdade é entrega, né? Não é controle, alguma coisa assim, né? Ou a morte é entrega. O que é inconsciente? Inconsciente é entrega. Porque, né? Eu não entro, no inconsciente, eu não posso entrar com a minha racionalidade no inconsciente, porque o inconsciente é inconsciente, não é com a consciência que eu entro no inconsciente, né? Perfeito, Então perfeito. eu preciso abrir mão disso para poder entrar naquele plano, né? Que é a casa 8 é a que vai falar de morte, vai falar dos outros planos, etc., né? Então a gente percebe, né, que enquanto a gente não passar por um processo dissociativo, né, da nossa racionalidade, etc., o que acaba acontecendo é que a gente não vai ter acesso a isso. A grande questão, né? Quando a gente morre, então, aí esse cérebro físico ele vai se dissolver, né? Então, o que acaba acontecendo? Aí a gente perde essa racionalidade que a gente traz. Né? Aí o que vai passar para o outro lado? O que vai passar para o outro lado é a experiência que a gente viveu, é aquilo que a gente sentiu, é aquilo que a gente alimentou dentro de nós, em termos de pensamentos, de sentimentos, né? Mas que a gente viveu, tá? É pensamento, mas são pensamentos vividos, realizados, né? Então, é isso que vai fazer a conexão com o outro plano, ou a continuidade dessa vida, né? Aí é lei, né? Aí é lei divina, né? A gente vai dar continuidade àquilo que a gente vibra, né? Aquilo que eu vibro nessa vida, eu vou ser atraído para algum padrão vibratório semelhante, é ciência, né? Você é atraído para um padrão vibratório semelhante, onde essa vibração que acabou se tornando eu no final de tudo, né? Ela vai ter continuidade naquele padrão vibratório, e depois é muito interessante, ela vai ser atraída depois, ela vai ser atraída para um padrão vibratório semelhante no momento em que ela reencarna. Tá bom? Então é tudo, né? Tudo dentro de uma lógica, né? Mas esse padrão semelhante não significa pessoas, não significa condições, não significa nada desse tipo. Tá. Para a gente entrar na reta final. Você, com a sua vivência, o que você, não interessa o que você passou, se tem passado, se não tem, não vem ao caso agora. Vamos falar dessa vida aqui, você viveu, você é um cara estudioso, você é um cara com seus dons, todo mundo tem dons. Qual é a sua concepção? A justiça divina, a justiça terrestre nós conhecemos, a gente lê, a gente tem filmes, tem tudo, nós temos acesso 100% à justiça terrena. Como você vê, como é que você avaliaria a justiça divina? Você diria que ela é infalível ou não? Sim, tá? Eu Olha, vejo ela como infalível. Eu vejo ela como infalível. É alguma coisa, ela é infalível, incorruptível, tá? Né? Ela é alguma coisa assim que ela simplesmente ela é aquilo, sabe? E ao qual tudo e todos estamos sujeitos. Sabe, todos os planetas, é inconcebível para nós, tá? É todos os planetas, todas as constelações, todas as vidas, todas as hierarquias, todas as almas de todos os níveis, etc., né? Tudo sendo guiado dentro de uma coisa só. É um padrão vibratório, não sei, mas é algo que para mim é inexplicável. Sabe, Grego, eu tentar falar isso, não, tá? Mas eu vejo assim, Deus igual, Deus igual lei, Deus igual justiça, etc, tá? Só que do mesmo jeito que esse Deus ele é cada vez mais inconcebível, porque a partir do momento, quanto mais a gente tenta explicá-lo, parece que mais ele escapa dos nossos dedos, né? Né? E a gente fica. Não sei se você viu, né? Ontem eu estava vendo aí que
agora eles já estão... Então, tinha aquela ideia do Big Bang para dar origem do universo, etc. Agora, aquilo já está sendo revisado, já Claro, estão pô, descobrindo claro. outras coisas, né, em função de questões vibratórias, etc. Né? Então, seja, né, quanto mais a gente mergulha nesses campos, e a gente vai descobrindo coisas assim completamente inconcebíveis para nós, então, esse Deus ele vai escapando da nossa compreensão cada vez mais, e então tudo aquilo que é justiça, que na verdade seria essa justiça seria Deus em atividade. Nós Tá? estamos Então, desantropomorfizando Deus. isso, e a justiça também, né? A gente está tirando essa justiça desse código do papel, né? Então, ele significa essa força em atividade, na verdade, é que ela seria a justiça, o Deus seria essa força, etc. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Deus é a fonte de onde essa questão emana. Então, o que acaba acontecendo, eu vejo dessa maneira, mas para mim é inconcebível imaginar como que ela possa acontecer na prática dentro aqui do nosso mundo, dentro do nosso plano, entendeu? Acredito. Aí que ficamos com aquela grande questão, né? Assim como é em cima, é embaixo. Né? Então, como é que seria essa questão? Mas essa é uma grande incógnita. Renê, foi um papo legal, papo difícil. A turma vai começar a pensar, vai começar assim, é isso mesmo, pensar. Nós dois chegamos a alguma conclusão conversando aqui? Nenhuma, né? Mas pensamos um bocado, né? Talvez até mais complicado do que estava no começo aqui. Mas é muito legal a gente abrir a nossa mente, ou sei lá o que é isso, consciência, visão, percepção, concepção, para poder dar. Porque as respostas estão longe da gente conseguir alcançá-las. Né? A gente nunca vai ter essas respostas, né? É porque é interessante, né, Grego? A partir do momento que a gente tiver essas respostas, a gente deixa de procurar, né? Acabou. Então, o que vai ser do nosso caminho? Pronto, eu já tive todas as respostas que eu queria. Pronto, estou sentado aqui, então, esperando o quê? Né? Não vai tem ter. nem inteligente nem nada. Valeu, Renê. Um forte abraço, querido. Até a Para próxima. você também, tá? Tudo de bom. Tchau. Tá, tchau. É legal. Eu fico rindo aí porque, nossa, como complica a minha cabeça. Assim. Mas eu penso o dia inteiro, mas eu gosto dessas conversas assim porque vai abrindo, né? Quem está com a gente aqui vai nos instigando a abrir a nossa curiosidade, a nossa revolta. Não concordo com o que falou, eu concordo, assim, não é bem assim, está ferindo minha crença, não está, mas é isso aí. Isso chama-se vida inteligente. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.